aqueles homens e toda a sua família. Porém, os filhos de Corá não morreram. Está escrito lá em Números capítulo 26, verso 10, dizendo que aqueles homens, eles não morreram. E eles se dedicaram à obra do Senhor. Irmãos, quando vocês for ver no texto aqui, logo no título, ele diz assim: Masquil para o cantor Mon entre os filhos de Corá. Aleluia! Essa palavra masquil, irmão, ela é uma palavra poética dentro, que quer dizer que é um salmo didático, que quer dizer que é um salmo para lição, um salmo para mostrar a lição do que nós devemos viver nessa vida. Ou seja, aqui esse salmo está querendo dizer que no que nós devemos aprender, né? Por isso tem esse nome de masquil, que é um salmo de aprendizado, salmo de entendimento. Irmãos, eles falam aqui que é para o cantor Mon entre os filhos de Corá. Por quê? Porque, na verdade, esse salmo é um salmo de Davi. Davi tinha costume de escrever os salmos e entregar para os levitas, para eles escreverem, né, a melodia e assim cantarem entre os povos de Israel. E este salmo é dessa maneira. Maravilhoso. Este salmo, a gente vê que Davi estava passando por um momento difícil. E que difícil é esse? Segundo os historiadores, quando Davi fez esse salmo, foi quando ele fugiu de Absalão. Não vou entrar nessa parte, porque senão vai ficar muito longo, mas eu creio que os irmãos conhecem. Ele fugiu do seu filho, Absalão, que fez uma rebelião contra ele. E diz a palavra de Deus que Davi fugiu. E ficou Davi exilado lá no pé do Monte Hermon, na nascente do rio Jordão, ao norte de Israel. E ali ficou. Irmãos, aqui no versículo 42, ele já começa falando assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus vivo. Nós vemos aqui que ele logo de princípio, ele já começa a dizer para Deus que a alma dele estava sedenta, assim como a corça. Assim como a corça está com muita sede, está encontrando dificuldade para encontrar a água, e diz que quando a corça está com sede, ela corre com muita velocidade. Então assim ele estava dizendo para Deus, naquele exilado, naquele lugar, sozinho, dizendo que a alma dele estava sedenta por Deus. Interessante, irmão, que apesar das provas que ele estava passando, a maior tristeza na alma dele era de querer a presença do Senhor. Porque se os irmãos verem na história, Davi não só passou por essa rebelião do seu filho. Davi passou por um próprio Absalão matar outro irmão, de um próprio filho abusar de uma irmã. Passou por muitas coisas terríveis. Mas só que apesar de todas essas lutas, o que mais ele ansiava era a presença de Deus. Aleluia. Amém. E nós aprendemos, irmão, que apesar das lutas e das dores, nós não podemos perder essa sede de Deus. Amém. Essa sede de buscar a face do Senhor. A gente não pode deixar as lutas tirar essa vontade de estar na presença do Senhor. Essa vontade de buscar a face do Senhor. E é isso que a gente aprende aqui com o salmista. E o interessante é que os irmãos foram analisar, ele primeiro fala, como a corça suspira. Suspirar vem de ar, né? Então, ar é o que a gente necessita para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. E depois ele fala que ele tem sede de Deus, né? Ou seja, mais uma coisa que o ser humano precisa, que é de quê? De água.
Então ele comparou a presença de Deus como o ar que ele respira e como a água que sacia a sede dele. Aleluia! E a gente lembra de quem? Da mulher samaritana, que Jesus fala com ela, que a água que Deus daria a ela, ela nunca mais teria essa sede. E o salmista aqui estava ansiando por essa água, porque as lutas estavam turbando o seu ser. E nós, irmãos, não podemos deixar que as lutas tirem o amor de Deus em nossos corações. E continua dizendo assim, no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei à face de Deus. Aleluia. Aqui o salmista estava com saudade, irmão, de estar na presença de Deus. E onde que ele ficava? No templo. Ele estava declarando a saudade de estar na presença de Deus, mas naquele momento ele não poderia estar, porque ele estava exilado no pé do Monte Hermon, se escondendo dos adversários dele. E o verso 3, ele continua dizendo, as minhas lágrimas serve-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Aleluia. Irmãos, e Deus aqui está mostrando para nós, através do salmista Davi, dizendo, no momento difícil, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Traz aquilo que Deus já fez na tua vida. Traz as curas que Ele já te deu. Traz o livramento que Ele te deu. Traz a sua memória, os tempos alegres na presença de Deus. Porque é o mesmo Deus que te fez viver os milagres, é o mesmo Deus que está com você nessa luta, nessa promoção, nessa dificuldade. Aleluia. Tem hora, irmão, que a gente, como ser humano, nos momentos difíceis, a gente esquece quem o nosso Deus é. E achamos que os problemas e a dificuldade é maior. Mas não é não. Nosso Deus é maior. Aleluia, Jesus! Essa dificuldade, essa luta que todos nós passamos nessa terra é momentânea, é passageira. Mas o Deus da consolação consolará os nossos corações, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios fala. Nos consolará para que possamos consolar outros. Aleluia! E verso 5, que foi o verso que a gente leu. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, porque ainda louvarei pela salvação. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Nós vemos aqui que o salmista começa a conversar com a própria alma. Ele começa a dizer para a própria alma: por que você está abatida? Por que você está perturbado? Aleluia! Irmão, nós estamos falando de um homem que era servo do Senhor. Tem hora que a gente se abate. Tem hora que às vezes a gente vai se perturbar. Porque somos ser humano fraco. Mas nós não podemos ser regidos por esse abatimento e essa perturbação. Nós temos que ser regidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! E ele começa a conversar com a sua alma. E a dizer para ela, por que você está assim, a minha alma? O seu Deus é poderoso. Levanta desse lugar, para com esses pensamentos, com esse abatimento. Nós aprendemos até mesmo na escola dominical, acho que 2 anos ou 3 anos atrás, ensinando a tricotomia do ser humano. O que é tricotomia? É que nós somos 3: corpo, alma e espírito. E aqui ele está conversando com quem? A alma, irmão, é a nossa própria vida. A alma, ela é a sede das emoções
e do sentimento. Só que nós, como cristãos, a gente não pode ser guiado pela alma, porque a nossa alma, ela nos engana. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É por isso que ele começou a brigar com a tua alma. Dizer, que é isso, alma? Você vai ficar desse jeito? Você vai ficar dessa maneira, como você que não existisse Deus na tua vida? Quem que foi que te criou, alma? Glória a Deus, aleluia, Alma, quem aleluia, te criou foi Jesus. Deus. Será que ele não é poderoso para mudar essa situação? Irmão, você pode imaginar, se a gente for pensar assim, gente, como foi criada a alma? Não sei. É o poder de Deus. Então, se esse Deus que cria a alma não vai resolver a nossa situação? Não vai entrar na nossa dificuldade, no nosso problema que a gente está passando? Ele vai fazer. E ele começa a dizer isso para ela. E quem que nós temos que ouvir? É o Espírito. O Espírito que Deus nos deu, submetido ao Espírito Santo, ele começa a nos reger. Ele começa a falar, ei, não fica assim não. Levanta a cabeça. Vambora. Levanta, reage. Não pode ficar dessa maneira não. A vitória não vem no da desistência não, é mas na continuação da caminhada. Aleluia. E ele começa a falar, porque está abatida. Espera em Deus, porque ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Aleluia. Irmãos, esse Salmo 42, ele não é somente um salmo de lamento. Não é somente um salmo que a gente olha, poxa, eu acho o salmista está depressivo, né? Não. Este salmo não é apenas isso. Esse salmo, ele é um canto de uma pessoa que está no momento triste, atribulado, mas ela procura o auxílio de Deus. E tem a expectativa da esperança em Deus. Ou seja, mostra que é uma pessoa sofrendo, mas não perdeu a fé. É uma pessoa que está sofrendo, que perdeu a alegria, mas não perdeu a fé. É uma pessoa que está abatida, mas não perdeu a esperança. Nós não podemos perder a esperança em Deus. Fala o John Piper, ele fala uma coisa interessante desse verso 42. Ele fala que este salmo, ele apresenta uma pessoa que está no momento de um túnel escuro, mas ele não só apresenta esse túnel escuro, ele apresenta como sair desse túnel escuro. E como é que sai? É buscando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, e aleluia. Como é que sai? É tendo sede de Deus. É clamar a Ele, pedir a Ele. Tem gente que se entrega à circunstância da vida. Aí fica, ó céus, ó terra, ó dó, ó minha vida. E Deus está falando, é difícil, mas levanta. Vai reagir não? Vai continuar prostrado? Vai continuar do mesmo jeito? Levanta, eu já estou com a mão estendida aqui para você. Deus já está falando, eu já estou com a mão estendida para você. Aleluia. Eu estou esperando você pegar na minha mão para eu te segurar. Glória a Deus. Aleluia. Segura na mão de Deus agora, que Ele vai segurar a tua mão e vai te sustentar. Aleluia. Porque quando Deus segura, irmão, na mão de alguém, Ele sustenta. Ele leva na caminhada. E era isso que o salmista aqui estava pedindo. O auxílio de Deus. O socorro de Deus. E quando a gente passa, irmão, por um momento tão difícil, de grande tristeza profunda,
Existe, irmão, 9 passos que devemos fazer. A primeira eu já falei, é ter sede de Deus. A segunda é o quê? Admitir o problema. Admitir, ó, tô com problema. Eu tô passando esse momento mesmo. Eu tô nessa dificuldade mesmo. Mas o que? Qual é a terceira? Não desistir. Não parar. Não retroceder. Tá difícil, não tá fácil, mas continua a lutar. Aleluia. Glória a Deus. E a quarta é fazer o que o salmista falou. Falar com sua própria alma. Se advertir. Tem hora que a gente tem que brigar com a gente, irmão. Muitas vezes as pessoas querem brigar muito com outros, querem se brigar consigo mesmo. Fala, que isso, Jéssica? Que negócio é esse? Aleluia. Toma prumo! Levanta! Reage! Glória a Deus. Tem hora que tem que brigar com a gente, irmão. Falar conosco mesmo. Tem hora, irmão, que a gente ouve muitas palavras e nada consola a gente. Mas quem vai nos consolar é Deus, se a gente quiser. Se a gente quiser. Tem gente que Deus está falando e ele continua caído. Tem gente que Deus está falando, levanta, continua caído. Não está querendo consolação, não está querendo levantar. E Deus está falando que quer levantar. Ô, glória! Aleluia. E aqui então o quê? É reafirmar a esperança em Deus. Não foi isso que o salmista fez? O louvarei, ele reafirmou a esperança em Deus. E o sexto, lembrar que Deus está presente com você. Só que tem um grande detalhe. Você precisa ter uma decisão agora, sábia, em Deus, nessa dificuldade, para que seu futuro seja melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus está Deus. presente aqui e está presente também no futuro. Mas eu preciso tomar a decisão certa. Irmão, até para passar por luta, a gente tem que ter sabedoria para passar por ela. Tem que ter discernimento para passar por ela. Muitas das vezes, muitas pessoas perdem a direção, perdem a Deus, porque não teve sabedoria para passar na luta. E aqui o salmista está falando isso. E o sétimo é reafirmar a sabedoria e a soberania de Deus. E o oitavo, reconhecer a graça de Deus. Por quê? Porque na hora que a gente precisa, é a graça que nos sustenta. Aleluia, Jesus. Diz a palavra de Deus que Paulo estava orando ao Senhor por algo, a Bíblia não diz o que é. E Deus respondeu para ele o quê? Tua graça me basta. Deus é o Deus de graça. E a hora que a gente mais precisa, é aí que a graça do Senhor vem sobre nós. Aleluia, E Jesus. Ele nos levanta. E Ele nos favorece com a força do Senhor. Aleluia, Aleluia. glória a Deus.